Irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Não sei se é do conhecimento dos irmãos, provavelmente não. Conversei com um pastor e ele conversou, creio eu, com o conselho, e todo quarto final de semana do mês, ele estará indo para Palma Sola, para a Escola Bíblica Dominical, e fazer visitas também e auxiliar os irmãos lá. E ele pediu para eu ficar responsável pela pregação nesses dias. E conversando com ele também, a gente chegou a um acordo de fazer uma exposição completa das parábolas de Jesus. Então, na minha casa, fazendo essa análise, eu descobri que existem 38 parábolas. Se a gente pregar uma parábola por mês, significa que nós vamos passar aqui 3 anos e 2 meses pregando sobre as parábolas de Jesus. Se Deus tiver misericórdia de mim, eu estiver vivo até lá, e vocês também, vocês irão escutar todas as parábolas do Senhor Jesus, vai ser uma bênção, amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo de número 7, e o versículo de número 24. A versão que eu estarei usando aqui é a Nova Almeida atualizada, então ela tem algumas palavras um pouquinho diferente da sua, provavelmente. Ela é uma linguagem um pouco mais moderna, mas os irmãos conseguirão seguir aí na Bíblia. Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante. Todos encontraram, amém? Muito bem. Versículo de número 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, estamos neste momento, vamos, ó Pai, aprender da sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Pai, as maravilhas da Sua verdade. Pedimos que o Teu Santo Espírito faça, ó Pai, com que nós não somente compreendamos, mas que nós também possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos hoje. Fale conosco, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, no mundo em que nós vivemos, nós vemos muitas falsificações. E geralmente, quando a gente talvez viaja para outro país, no caso aqui a Argentina, aqui do lado, ou talvez até mesmo no Brasil, e a gente, de repente, recebe um dinheiro na nossa mão, a gente fica um pouco preocupado, porque a gente pensa, será que a nota é verdadeira ou será que essa nota é falsa? No caso das notas brasileiras, o real, talvez a gente esteja mais acostumado com elas e seja mais fácil identificar a veracidade da nota. Mas talvez, se você receber pesos na sua mão, você pode começar a ficar preocupado e pensar, será que essa nota é verdadeira? A questão é, existem algumas características que comprovam a autenticidade de algo. Se você conhece bem o dinheiro brasileiro, você sabe que existem alguns sinais ou algumas características que você pode visualizar e olhar, e você vai saber, não, essa nota ela é a verdadeira, ela é autêntica. Mas isso também pode acontecer com os documentos.
para que uma pessoa saiba se aquele documento é autêntico ou se não é algo forjado, existem algumas coisas ali que você pode olhar e prestar atenção e você vai saber da autenticidade daquilo. Se ele foi registrado num cartório, se ele tem o reconhecimento de firma. São características que comprovam que aquele documento é veraz, é real, é verdadeiro. Também com os produtos. Você pode, talvez, comprar uma bolsa, ou uma camisa, ou uma calça, ou um vestido de alguma marca muito famosa de roupa, e lá na frente você sofrer a decepção de saber que, na realidade, aquela roupa não era daquela marca, era pirataria. Mas o especialista, quando ele bate o olho, ele sabe se aquela roupa realmente é original, se aquele tênis ele é original ou se ele não é original. Por quê? Porque ele conhece algumas características que vão comprovar a autenticidade daquele produto. Da mesma forma, nós temos que ver uma questão muito importante que às vezes nós não analisamos. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é a seguinte: como saber se alguém é um legítimo discípulo de Jesus ou não? Como que eu posso saber se uma pessoa realmente é um cristão verdadeiro que nasceu de novo, ou se ali eu estou vendo um produto pirata, um falso cristão? Existem algumas marcas e algumas características que podem comprovar isso. Bom, nessa parábola que nós lemos aqui, Jesus ele demonstra algumas características que podem comprovar se realmente uma pessoa é seu discípulo ou não. Mas antes de continuar, antes de eu prosseguir com esse sermão, eu quero falar para os irmãos algo que vai ser muito importante aqui. Isso tem a ver com a soberania divina e a responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus, ele é soberano e ele decretou as coisas, e tudo acontece segundo o seu querer. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano, também diz que o homem é responsável pelas suas atitudes. Que o homem toma decisões reais e ele será responsabilizado por isso, o homem e a mulher. Então a Bíblia, ela não se importa em tentar explicar essas duas verdades. Existe uma tensão na Bíblia em relação a isso. E nós vemos então que Deus ele instituiu, ele decretou que as coisas irão acontecer. Mas ele decretou não somente os fins dela, mas também decretou os meios pelo qual isso vai acontecer. E um dos meios pelo qual Deus decreta a segurança do seu povo, ou que ele decreta que ele vai chamar alguém para o evangelho, é através da exortação e através da repreensão. Então, nessa passagem, nós temos que ler ela com o seguinte aspecto: Jesus está focado na responsabilidade humana. Ele dirige o seu sermão chamando o homem, chamando a mulher, chamando a humanidade a uma responsabilidade, ainda que ele já tenha decretado tudo o que vai acontecer. É sobre essa perspectiva que você tem que olhar esse texto. O evangelho que Mateus escreveu, muitos estudiosos acreditam que Mateus estruturou o seu evangelho em grandes discursos de Jesus. Jesus, ele falava um grande discurso, e depois o restante dos capítulos eram alguns acontecimentos que tinham a ver com o que Jesus tinha falado. E depois, outro grande discurso, e novamente, acontecimentos que tinham a ver com o que Jesus tinha falado. Então, para que a gente compreenda bem isso, a gente tem que entender, sempre, antes das ações da história do livro de Mateus, vem um grande discurso. E para que a gente compreenda melhor, essa parábola que nós lemos, Lucas também se refere a ela. E Lucas parece que ele está mais preocupado com a cronologia dos acontecimentos. Mateus ele está mais preocupado com essa estrutura. Sermão, um tema, e o que se desenvolve depois tem a ver com esse tema. Mateus quis elaborar o seu evangelho dessa forma. Lucas não. Ele se preocupa mais com a cronologia. Então, a cronologia em Lucas, segundo os estudiosos, ela é mais exata do que a cronologia em Mateus.
E quando nós lemos Lucas capítulo 6, versículo 12, não precisa abrir, eu vou citar para os irmãos. Lucas, primeiro, Jesus passa a noite em oração. Jesus, ele vai orar. Então, depois, Jesus escolhe 12 apóstolos dentre os discípulos, no versículo 3 do capítulo 6. Depois que Jesus orou, ele volta e escolhe os seus 12 apóstolos. Então, uma grande multidão se achega a Jesus e ele cura muitos enfermos, do versículo 17 ao 19, do capítulo 6 de Lucas. E em seguida, o Senhor começa o seu primeiro e grande discurso, que nós conhecemos que é o Sermão do Monte, que começa no versículo de número 20. A passagem que nós lemos aqui, ela se localiza no final do primeiro grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte. Se você olhar na sua Bíblia, em Mateus, você vai ver que o Sermão do Monte começa no capítulo 5. E ele se estende até o capítulo 7, e nós acabamos de ler aqui o final do capítulo 7. Mas para quem Jesus estava ensinando? Jesus, ele estava ensinando primariamente aos seus discípulos. Porque quando você pega o comecinho do capítulo 5, você vê que Jesus chama os seus discípulos e começa então a ensinar. Logicamente, a multidão estava ali escutando, mas os primeiros ouvintes, os que estavam na frente, eram seus discípulos. E ele os ensinava sobre a ética do reino dos céus. Mateus gosta muito de usar essa expressão, o reino dos céus. E essa parábola, ela também se encontra no Evangelho de Lucas, como foi dito, e está do versículo 46 até o 49 do capítulo 6. E ela, como no Evangelho de Mateus, ela conclui o Sermão do Monte, demonstrando que existe duas reações possíveis aos seus ensinos. Olha só, irmãos. Essa parábola que nós lemos aqui, Jesus vai demonstrar que quando você escuta as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, só existem duas reações possíveis pela humanidade em relação ao que Jesus ensinou. E essas reações irão comprovar se você é um discípulo verdadeiro ou se você não é um discípulo verdadeiro de Jesus. Se você olhar aí na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, que nós estamos lendo, você vai ver que Jesus começa a finalizar o seu discurso a partir do versículo 13, onde ele começa a falar sobre as duas estradas, ou onde ele fala sobre a porta estreita e o caminho largo, que é do versículo 13 ao versículo 14. Jesus aqui, ele havia argumentado que só existem dois caminhos para o ser humano. Um que leva à condenação e o outro que leva à vida. E em seguida, ele vai falar sobre os falsos profetas e que existem os frutos, somente dois frutos. Aqui Jesus vai ensinar que pelo fruto a gente pode reconhecer quem são os cristãos autênticos, ou seja, os verdadeiros discípulos de Deus, pelos frutos, não pelos o que eles falam. E então, dando sequência, a gente vai ver que ele vai falar sobre quem entra no reino dos céus, que é do versículo 21 até o versículo 23. Ele vai informar que o verdadeiro discípulo não somente ouve os seus ensinos, mas os pratica também. Olha o versículo 21, o que Jesus vai dizer? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, olha a ação, a prática, a vontade de meu Pai que está nos céus. E então, Jesus ele vai falar sobre os dois fundamentos, que é essa parábola que nós lemos. Ele vai então chamar os seus ouvintes a analisar de forma séria o que ele ensinou. O interessante é que essa parábola dos dois fundamentos, ela demonstra algo diferente do que ele já vem ensinando, porque ele utiliza esse método de parábola. E para a gente entender o que ele quis dizer, eu tenho que conseguir saber o que é uma parábola. Porque às vezes a gente fala, né? Ah, isso é uma parábola. Tudo bem, mas o que é uma parábola? Bom, irmãos,
Parábola, ela é uma narração simples e objetiva, que utiliza-se de situações do cotidiano dos ouvintes com a finalidade de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Para que nós compreendamos as verdades do mundo espiritual, algo que nós nunca vimos, então Jesus se utiliza de coisas do cotidiano. Jesus inventava histórias do cotidiano. E através dessas histórias simples, que todas as pessoas conheciam, ele tirava as lições, ensinando algo sobre moral ou alguma verdade sobre o mundo espiritual. E qual era então o propósito de Jesus quando ele ensinava essas parábolas? O que Jesus queria? Bom, irmãos, as parábolas são um mecanismo de confrontação. Jesus ele confrontava as pessoas por meio de parábolas. E funcionam de modos diferentes dependendo do público. Como assim? Olha só, para aqueles que rejeitam a presença de Deus e Jesus, no caso dos líderes religiosos ali de Jerusalém, a parábola se torna um sinal de julgamento soberano, além de endurecer o coração. Aqueles que não se importavam com o reino, que estavam ali só bisbilhotando o que Jesus estava falando, Jesus ocultava essas verdades por meio das parábolas. Mas também tinha um outro público. Para os que eram mais receptíveis à palavra, no caso, as multidões, a parábola os toca e os leva à decisão. Jesus confrontava essas pessoas que gostavam de escutar suas mensagens. Jesus levava essas pessoas a tomarem uma decisão por meio da parábola. E também tem um terceiro grupo, que são os que creem, que eram os discípulos. A parábola lhes ensina as verdades do reino. Eles já criam, eles já acreditavam nas palavras de Jesus. E Jesus, então, mostrava para eles como era o reino, por meio dessas parábolas, por meio de comparações. Mas o interessante, irmãos, que a estrutura dessa parábola é o seguinte: ela fala de duas pessoas, de dois homens. O primeiro é conhecido como prudente, está no versículo 24 e no versículo de número 25. Esse homem, que é considerado como prudente, ele constrói a casa sobre uma rocha. O interessante aqui é que a palavra rocha aqui não é uma pedra, é uma laje. Algo muito firme, como se fossem essas rochas bem profundas, que têm quilômetros e quilômetros de distância. Algo que não pode ser abalado. E então vem o desastre natural, que é a tempestade, a enchente e o furacão. Mas, irmãos, essa casa, ela permanece intacta. Ela não cai, ela não se destrói. Esse desastre natural não tem poder para destruir essa casa. Por quê? Porque o fundamento dela é sólido. E então Jesus fala de um outro homem que ele considera insensato. Esse homem insensato, ele constrói a sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. Então vem também sobre ele o desastre natural, tempestade, enchente e o furacão. Mas essa casa, ela é destruída. Olha só que interessante. Quais são os paralelos que nós podemos ver nessa parábola? Primeiro, os dois, eles ouvem a palavra. Olha o que diz o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Essa parábola tem a ver com as palavras de Jesus. E se nós olharmos no versículo de número 26, acontece a mesma coisa. E todo aquele que ouve estas minhas palavras. Os dois homens, aqui na parábola, escutaram as palavras de Jesus. Todos os dois. Também, os dois passaram pelas mesmas provações. Olha o versículo de número 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora olha o versículo de número 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra
aquela casa. Os dois passaram pela mesma tribulação, pela mesma dificuldade, pelo mesmo evento. Mas, irmãos, existia uma diferença fundamental. E algo que nós temos que ver com o contexto também dessa parábola é o seguinte: o que viria a ser esse vento, essa enchente? Seriam as tribulações da vida? Muitos têm interpretado como as tribulações da vida. Mas quando nós olhamos o contexto, parece que a seriedade do que Jesus está dizendo é muito maior do que a tribulação nessa vida passageira. Lembrando que ele está finalizando o seu grande sermão, desde o versículo 13. E olha só o que ele diz no versículo 19 do capítulo 7, para a gente poder ter uma noção do que viria a ser essa catástrofe natural que nós vemos aqui na parábola. O versículo de número 19 vai dizer o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada onde? No fogo. Quando a Bíblia utiliza essa linguagem, cortada e jogada no fogo, a que Jesus se refere? Condenação. Olha o que diz o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós vemos aqui que se a pessoa não entra no reino dos céus, isso tem a ver com salvação, significa que essa pessoa foi o quê? Condenada. Então a gente percebe que a linguagem, o argumento de Jesus que ele está montando, tem mais a ver com o juízo final, o dia da condenação, do julgamento, do que com tribulações desta vida. Olha também, irmãos, o versículo de número 23. Olha o que diz: então lhes direi claramente, nunca conheci vocês, ou nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O que significa afaste-se de mim? O que significa não ter comunhão com Jesus? Não dá a ideia daquela figura de separação eterna que vai acontecer no dia do juízo? No dia da condenação? Pelo contexto, pelo que nós olhamos aqui, pelo que ele vem falando desde quando ele diz da porta estreita e do caminho largo, que um leva à salvação e o outro leva à condenação ou à morte, nós entendemos que Jesus ele está finalizando o seu sermão e ele está chamando a responsabilidade dos ouvintes e dizendo o seguinte: existem duas classes de pessoas. Algumas delas serão condenadas e outra não. Parece que é isso que Jesus está querendo dizer. Mas quando ele diz, irmãos, sobre as diferenças aqui na parábola, que seria o fundamento, ele diz que o primeiro, ele fez o seu fundamento está na rocha, a casa não cai, é algo firme. E o segundo fez na areia, em um lugar totalmente impróprio. Ele é um tolo. Qualquer um naquele dia, na época de Jesus, que escutasse essa parábola, ele iria pensar, antes que Jesus dissesse que ele é um tolo, ele já pensaria, essa pessoa é uma tola. Como que alguém vai construir uma casa na areia? Qualquer um sabe que essa casa vai desmoronar quando vier enchente. É o que a gente mais escuta na televisão. Casas que foram feitas em lugares onde a terra é muito arenosa, onde a terra não é firme. Quando vem a enxurrada, quando vem a tempestade, a casa cai. Jesus está falando sobre sabedoria e tolice, insensatez. Agora, irmãos, olha que interessante. Qual é a base? Essa areia e essa rocha. O próprio Cristo e a obediência e permanência aos seus mandamentos. Lembre-se, olha como começa a parábola. Todo aquele que, pois. Esse pois, Jesus está finalizando tudo o que ele disse antes. Ele está chegando a uma conclusão. De tudo o que eu disse, de todo o ensinamento que eu dei
nesse grande discurso, conhecido como Sermão do Monte, existe uma consequência, dependendo da sua reação em relação ao que eu estou ensinando. Isso é o que Jesus está dizendo. A passagem, ela conclui, irmãos, o Sermão do Monte. E ela demonstra aos discípulos a importância de pôr em prática os ensinos do Messias, o que ele ensinou. E esse tipo de exortação, Cristo já havia dito, ou melhor dizendo, ele segue falando sobre ela, que praticar a palavra é uma demonstração de fé autêntica. Olha o que Jesus, falando com os judeus e demonstrando a hipocrisia deles, olha o que Jesus fala no capítulo 15 de Mateus, no versículo 8. Ele vai dizer o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está demonstrando, como demonstrou também sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não fazem a vontade do Pai. Jesus está demonstrando que existe um tipo de pessoa que ele conhece os ensinos de Jesus. Ele aparentemente adora ao Senhor com a sua boca, com os seus lábios. Mas o que vai comprovar realmente se essa pessoa é discípula de Jesus, se essa pessoa nasceu de novo verdadeiramente, é a prática. A obediência aos seus mandamentos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa adoração é falsa, não é verdadeira. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Olha Jesus focando a responsabilidade humana. Não somente Jesus, mas Tiago também deixa essa ideia muito explícita no Evangelho sobre a distinção entre a fé verdadeira e a fé falsa. Tiago, ele diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E ele continua: a religião pura e sem mácula para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha a palavrinha visitar, é uma ação, é pôr os ensinos de Jesus em prática. Também guardar-se é uma ação, é colocar tudo aquilo que Jesus ensinou em prática. Significa que aquele que não coloca os ensinamentos de Jesus em prática, que não pratica o que ele disse, essa informação para ele não tem valor nenhum. E na realidade Tiago vai continuar dizendo, ele vai dizer, a fé, se não tiver obras, por si só, ela é morta. Tiago 2,17. Tiago está demonstrando aqui, olha só, Tiago está escrevendo para um grupo de cristãos. E ele vai dizer o seguinte: vocês se dizem cristãos, vocês se dizem discípulos de Jesus, vocês falam que vocês têm a fé verdadeira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Simplesmente dizer que tem a fé verdadeira, simplesmente você se autoelogiar porque você segue a fé reformada, a interpretação correta das Escrituras. Eu conheço todos os catecismos da igreja. Eu conheço a confissão de fé. Eu leio a Bíblia várias vezes por ano. Isso tudo é muito bom e proveitoso. Mas Tiago está dizendo, e Jesus também, se você não colocar isso em prática, isso é uma demonstração de que você não se converteu, de que você não nasceu de novo. Você está, como disse Tiago, você está se auto-enganando.
Tiago capítulo 1, versículo 22. Irmãos, a prova, a característica para que uma pessoa saiba se você nasceu de novo ou não, se você é um autêntico cristão ou não, se você é um discípulo verdadeiro de Jesus ou não, não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz com aquilo que você aprendeu das palavras de Jesus. Isso foi o que Jesus disse na parábola. Jesus está confrontando. Jesus está dizendo assim: olha só, você que escutou todo esse sermão, se você colocar isso em prática, a sua fé vai estar sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Mas o que mais significa isso? A sua prática demonstra que você é uma pessoa sábia, que você colocou em prática o que eu ensinei. Isso é uma demonstração de que você se submeteu à minha palavra, de que você realmente quer ser o meu discípulo, de que você realmente, de que o Espírito Santo realmente fez uma obra no teu coração. Você é um homem sábio. A sua casa não vai cair no dia do juízo, porque as suas obras provarão que a sua fé era verdadeira. Agora, se você que ouviu tudo o que eu disse, se você não colocar isso em prática, se você ignorar os meus ensinamentos, você não vai estar somente ignorando os meus ensinamentos, você estará ignorando a mim, a minha pessoa. E se você não tem a Cristo Jesus, você não possui a salvação. Isso é algo muito sério. E às vezes nós não pensamos nessa perspectiva. Eu sou um eleito de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, a minha salvação está garantida. Irmãos, Deus decretou os fins, mas Ele decreta os meios. E sabe qual é o meio que Deus utiliza para que uma pessoa seja salva? A fidelidade à sua palavra. Sabe qual é a prova, a maior prova que você pode dar a uma pessoa de que você é salvo? De que a sua conversão é verdadeira? De que você realmente nasceu de novo? De que você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o ser que orienta a sua vida, que te guia, é a sua obediência e submissão à palavra. O próprio Jesus falou isso. A obediência às palavras de Jesus comprovaria que eles eram sábios e verdadeiros discípulos. Mas a desobediência aos seus ensinos comprovaria que eram tolos e falsos discípulos. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, o versículo de número 17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não tem valor. Não é uma fé verdadeira. Nós não podemos conhecer Deus somente intelectualmente, conhecer os seus mandamentos. A questão é, eu obedeço os seus mandamentos? Esses mandamentos tiveram um impacto tão grande na minha vida, que minha vida é regida por esses ensinamentos? Concluindo, irmãos, e uma reflexão para nós. O cristão nominal, ou seja, aquele que não é convertido, que somente está no hall de membros de qualquer denominação evangélica, que possui uma falsa religiosidade, ele ouve, mas não pratica os ensinos e leis do Senhor. E ele segue os impulsos de sua própria vontade pecaminosa. No dia do juízo, ele será arruinado com a condenação eterna.
ele demonstrou que por mais que ele estivesse na igreja, ele nunca foi um convertido. Ele nunca se submeteu à palavra. Se você é um ouvinte da palavra, um simpatizante da religião cristã, mas não for alcançado pela graça do Senhor, e se converter, e entregar a sua vida a Jesus, em plena obediência e submissão à sua vontade, de nada valerá escutar a santíssima palavra do Altíssimo. Não terá valor nenhum, porque você será condenado, porque você somente estará demonstrando que você nunca se converteu. Lembra o que Jesus falou? Eu nunca vos conheci. Não é que eu conhecia e agora não conheço mais. Conhecer na Bíblia é mais do que ter conhecimento intelectual dos fatos. Conhecer significa intimidade, relacionamento. Sabe o que Jesus está falando aqui em Mateus, antes da parábola? Ele está dizendo: eu nunca tive um relacionamento íntimo com você. Ainda que você dissesse Senhor, Senhor, e fizesse aquelas longas orações lindas, o seu coração não estava em mim. Você nunca havia se convertido de verdade. Jovens, não pense que o simples fato de frequentarem uma igreja e estarem ou escutarem os ensinos sagrados, que isso garantirá a salvação de vocês. Se não nascerem de novo em completa submissão à palavra do Criador, vocês não entrarão no reino dos céus. Se você vem na igreja só porque o teu pai e a tua mãe vêm, isso não significa que você nasceu de novo. Se você participa de todos os eventos da igreja e não falta em nenhum culto, isso não é garantia e nem sinônimo de que você nasceu de novo. Sabe qual vai ser uma das características que os irmãos vão poder olhar em você e dizer: essa pessoa é uma nova criatura, ela nasceu de novo? É a obediência e o temor que você tem pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa seria a característica que iria comprovar de que você realmente é um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula do Senhor. Cristo é a única rocha pelo qual devemos construir e edificar a nossa vida. Nós não podemos edificar a nossa vida em outras filosofias, segundo o que o mundo diz, segundo o que o mundo acha que é o correto ou não. Isso é construir a nossa casa na areia. Não adianta eu vir à igreja, escutar a mensagem de Cristo por meio da pregação, mas na minha vida cotidiana eu praticar totalmente ao contrário e crer em coisas totalmente contrárias e em ideologias totalmente contrárias do que a palavra do Senhor ensina. Isso só está demonstrando que eu não me converti, que eu não sou um discípulo do Senhor. Porque é uma contradição eu disser que eu sou um discípulo de Cristo, que o Espírito Santo é o ser que conduz a minha vida, e aprovar aquilo que Deus condena, só porque a cultura do mundo diz que está correto. O verdadeiro cristão, nascido de novo, ele ouve, ele teme e ele obedece os mandamentos do Senhor, colocando-os em prática na sua vida diária. Ele faz isso porque ele nasceu de novo. Ele não rejeita a palavra de Deus. Ele não consegue fazer outra coisa senão temer a palavra de Deus e obedecer essa palavra. Felizes aqueles que são regidos pela palavra do Eterno. Eles demonstram pelos seus atos que foram salvos. E depois do juízo final,
eles morarão eternamente com Deus na Santa Jerusalém Celestial. Vocês sabem como que é a característica de um religioso que não nasceu de novo? É como uma pessoa que tem uma casa, onde ele passa o dia inteiro na sua casa, mas lá no fundo do quintal ele tem um cômodo, e aquele cômodo se chama religião. Quando ele sente necessidade de visitar essa religião, ele vai naquele cômodo, passa uns minutos ali e depois ele volta. Faz os seus rituais naquele cômodo, mas depois ele volta para a sua vida normal, a casa. Irmãos, o que vai comprovar onde está a sua fé de verdade, não é o que acontece no cômodo religião, é o que acontece na casa, no seu dia a dia, no seu convívio com as pessoas. É ali onde você vai demonstrar sua verdadeira religião. É ali onde você vai demonstrar sua verdadeira fé. É ali onde você vai demonstrar para o mundo, para os irmãos, para a criação, se realmente a sua vida é pautada pelas palavras e ensinamentos e os princípios de Cristo Jesus. Não é o cômodo religião. O cômodo religião eu visito quando eu quero. A minha vida, a cosmovisão, aquilo que me identifica, acontece enquanto eu estou na casa. Quantas pessoas são tolas e estão construindo a sua casa na areia, e estão colocando toda a sua esperança na religiosidade? Porque eu venho à igreja, eu participo de alguns rituais que acontecem na igreja, como a Santa Ceia, o batismo, e eu acredito que por causa disso, porque eu cumpri com o meu dever religioso de estar na igreja, de participar dos eventos da igreja, eu sou livre para depois fazer o que eu quiser, desobedecendo a lei de Deus, afrontando o Altíssimo e demonstrando para o mundo onde realmente está o meu coração, que não é na palavra de Deus, que na realidade eu tenho outros ídolos, e esses ídolos são verdadeiramente os meus deuses. Irmãos, eu sei que você está aqui porque você se importa. Eu sei que você vem na igreja porque você se preocupa. Mas faça uma reflexão. Você realmente nasceu de novo? Você realmente, a sua vida é pautada pelos princípios dos ensinamentos de Cristo? Pelo princípio do reino dos céus? Ou a sua vida é regida pelos princípios mundanos, filosóficos desse mundo caído? O que conduz a sua vida? A palavra de Deus? Ou o que o mundo ensina? Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, nós escutamos, ó Pai, a sua palavra, grandiosa palavra, tremenda palavra. O Senhor nos ensina, ó Pai, pelas tuas parábolas, e nos confronta, assim como os discípulos foram confrontados, assim como aquela multidão foi confrontada. E o Senhor nos chama à responsabilidade, ainda que sabemos que o Senhor é soberano e tudo acontecerá segundo o seu querer. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e nossas decisões. Pai, clamamos a sua misericórdia, que a tua palavra realmente seja aquilo que conduz a nossa vida, que a tua palavra seja o princípio da nossa existência, a motivação pelo qual vivemos, que ela seja o nosso guia nesse mundo de escuridão e de trevas.
Senhor, eu peço no nome do Senhor Jesus, Pai bendito e santo, que o teu Santo Espírito nos guie, nos convença, nos conduza, que o teu Espírito Santo tire de nós todo o resquício, ó Pai, das manchas do pecado. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por essa repreensão, para que nós aprendamos a ser não tolos, mas sábios, pessoas que realmente põem em prática aquilo que o Senhor ensinou, demonstrando que realmente somos seus discípulos, e que não somos, ó Pai, uma falsificação. Eu agradeço, ó Pai, essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus, de poder escutar a sua palavra, e peço, ó Pai, toque em meu coração, para que eu possa me render aos teus pés, e obedecer os seus mandamentos, e possa viver e morar contigo eternamente, durante toda a eternidade, para a glória do teu santo nome. Amém.